Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria podermos mais uma vez, sob a égide do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, iniciar mais um programa pela nossa querida TV Mundo Maior, que é o programa ABC do Espiritismo, falando de assuntos pertinentes à doutrina espírita que nos faz repensar um pouquinho o nosso dia a dia. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe em mais este programa abençoado. Agradecemos à TV Mundo Maior pela oportunidade que estão nos dando e nós aproveitamos a oportunidade para pedir a você, querido telespectador, querido ouvinte, para que possa participar todos os domingos às 18 horas do culto do Evangelho no Lar. André, como que funciona? É muito simples, você acesse o nosso Facebook, curta a nossa fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 e na nossa linha do tempo, aos domingos, às 18 horas, horário de Brasília, iniciamos um vídeo ao vivo, em direto, e você é o nosso convidado. Queridos amigos, hoje nós temos um tema especial que nós separamos com muito carinho para falarmos no dia de hoje. Qual é o tema, André Luiz? Hoje nós vamos falar um pouquinho da mensagem intitulada Tua Fé. Está contida no livro Evangelho por Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E Emmanuel vai comentar um pouquinho a respeito do versículo. Disse a ela: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Lucas, capítulo 8, versículo 48. Logicamente, essa frase é uma frase de grande impacto. Nós sabemos que ela pertence àquela história tão conhecida nos movimentos cristãos, que é quando aquele povo havia pego aquela mulher em adultério. E, logicamente, para testar Jesus, havia um costume entre eles que deveria ser apedrejado aquele que fosse pego em adultério. Lógico, somente a mulher. O homem, naquela época, era um ser importante. A mulher era considerada um ser desprezível. E eles levaram a Jesus a história para ver como é que Jesus reagiria. E Jesus, então, estava escrevendo quando chegou a turba de pessoas enfurecidas, com pedras, paus na mão, e um deles, mais exaltado, diz: Senhor, nós pegamos essa mulher cometendo adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. O que tu dizes? E Jesus, então, continuou a escrever. Os homens foram se aproximando um pouco mais. E o próprio Emmanuel, numa mensagem lindíssima, conta que Jesus escreveu o nome de cada pessoa que ali estava com o seu respectivo defeito, com os seus erros. As pessoas foram lendo, foram jogando pedaço de pau, pedaço de pedra ao lado, ficando apenas Jesus e aquela mulher chamada a mulher adúltera. E Jesus, então, dá esse grande ensinamento: vá e não peques mais. Logicamente, é um convite que Jesus faz para todos nós, quando cometemos um erro, para não ficarmos envolto desse erro, mas para tentarmos não fazer mais esse erro. É muito interessante essa versão que Jesus dá nesse capítulo. A mensagem Tua Fé está publicado no livro Pão Nosso, também editado pela Federação Espírita Brasileira. Ela é o capítulo 113 do livro Pão Nosso. E Emmanuel nos diz: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Então Jesus vai ter sempre uma mensagem
de otimismo, uma mensagem de alegria. Logicamente que Jesus abre uma porta apenas para aqueles que querem abrir o coração e com sinceridade, sabendo que cometeu crimes e erros, dar-lhe a oportunidade dele poder recomeçar uma nova jornada. Jesus é a esperança, mas é a esperança para aqueles que verdadeiramente querem se transformar. Emmanuel, utilizando a psicologia do amor, do entendimento e da renovação, convida-nos a lembrarmos que quando Jesus aqui esteve, Jesus procurava ser o mais objetivo possível. E ele, Jesus, sempre dizia: eu apenas impulsionei para que você pudesse sair desta condição em que estava, mas quem curou foi a tua fé. E é muito importante dizermos e relembrarmos aquela passagem bíblica de quando Jesus estava no meio daquela multidão. Era comum, por onde Jesus andava, reunir leprosos, reunir companheiros que tinham problemas nas vistas, que tinham complicações em seu corpo físico. E Jesus atendia a todos com muito amor. Porém, em uma de suas peregrinações, uma mulher toca em Jesus. Jesus para e pergunta: Pedro, quem me tocou? Pedro disse: Senhor, como saber? Olha o tanto de pessoas que estão do nosso lado, quase todos estão tentando tocar em si. Não tem como sabermos quem foi e quem não foi. Aí Jesus disse: de mim saiu virtudes. E atrás, Jesus já havia passado, um pouco atrás estava uma mulher de joelhos agradecendo, porque ao longo de 10 anos ela tinha uma hemorragia que não se estancava. Então, quando ela tocou em Jesus, ela foi com tanta fé, ela foi com um acreditar tão grande que Jesus disse: de mim saiu virtudes. Era a história da mulher hemorraíça, aquela que tinha e considerado pela sociedade como uma mulher imunda. Ela tinha dentro do seu órgão uma capacidade muito grande de gerar muito sangue e um sangramento que não se estancava. Assim sendo, ela não podia ter os seus relacionamentos e muito menos ter filhos. Então era considerado na época chamada uma mulher imunda. Então nós vemos hoje que a mulher hemorraíça, ela tem essa característica de, através da sua fé apenas em tocar Jesus, ela não pediu nada. Talvez aqui venha as orientações de Jesus. Nós não precisamos conversar com Jesus, nós precisamos acreditar, ter a fé. Ela apenas tocou nas vestes de Jesus e pensou: eu quero ser curada. E ela foi curada pelo poder do Evangelho de Jesus, pelo poder do seu amor. Continua Emmanuel: diversas vezes ouvimo-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sob as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. A lei natural que nos cerca, ela é prodigiosa. É por isso que a fé, ao longo de séculos e séculos, tem feito, como o próprio Jesus disse: se tiveres fé de o tamanho de um grão de mostarda, removereis montanha. Logicamente, essas montanhas não é aquelas montanhas físicas que nós conhecemos. A teologia moderna consegue nos explicar que é as montanhas pertinentes às imperfeições que se encontram
em nosso coração. E somente nós poderemos retirá-las através da nossa evolução. Não é um trabalho tão simples, mas é um trabalho que compete única e exclusivamente ao indivíduo, à criatura. E quando falamos de criatura ou criaturas, estamos falando de nós mesmos, do esforço que nós colocamos, que nós empregamos no nosso dia a dia. A fé, ela não vai vir por um decreto, a fé ela não vai vir por algo miraculoso ou sobrenatural. Se eu não começar a desenvolver a fé não vai surgir em mim. Virtude é igual à natureza. Nenhuma árvore já nasce uma árvore. Tem a necessidade da preparação do solo, tem a necessidade do grão germinar, tem a necessidade do adubo, tem a necessidade de regarmos para que ela vá crescendo e temos que ir observando, porque podem vir alguns animais e destruir aquela árvore ainda em tamanho embrionário. Então a virtude é igual à natureza. Para que uma árvore possa dar os seus frutos, ela teve um princípio. Virtude também é assim. Eu quero ter fé e já vou ter fé? Será que a nossa terra, o nosso sentimento, será que nós estamos preparando o nosso solo para permitirmos que a fé seja uma realidade no nosso dia a dia? Eis uma questão para respondermos. Um outro aspecto também, já partindo para o final do nosso programa, que nós não podemos esquecer, é que as pessoas, às vezes, vendo nós falarmos, filosofar sobre essa questão do Evangelho, parece ser algo muito simples, mas, na verdade, não é algo simples, porque mexe com a ideologia que nós temos e carregamos ao longo de muitos séculos, de muitos milênios. O homem velho ainda impera muito em nossas ações. Aquele homem egocêntrico, vaidoso, egoísta, aquele homem que pensa somente em si. Então, tudo isso é, sem sombra de dúvida, um grande diferencial para que possamos definitivamente compreender as condições naturais do Evangelho que nos cerca. Seguir Jesus, ainda em pleno século XXI, é um grande desafio, porque ele vem contrário àquilo que a sociedade materialista oferece para as pessoas no campo dos prazeres. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Eu não disse? É muito rápido. Nós estamos falando um pouquinho de um versículo que Emmanuel traz para nós e faz uma ampla explicação para podermos entender um pouco melhor. Diga de passagem, eu gosto muito dessa série de Emmanuel, que é uma série dos livros Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva. São livros, Palavras de Vida Eterna, são livros que, na verdade, trazem para nós as explicações lógicas daquilo que Jesus nos ensinou na sua época. Qual é o capítulo que nós estamos estudando hoje, André, que já começamos no primeiro bloco? Hoje nós estamos falando um pouquinho Tua Fé, baseado no capítulo 8º, versículo 48º do Evangelho de Lucas, quando Lucas nos disse, através das narrativas, disse a ela, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E continua Emmanuel comentando sobre este versículo. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra
desalentado em todas as coisas, não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. A questão da doença, André, nós poderíamos fazer uma pergunta. Ela é de cunho kármico ou ela é de cunho do desequilíbrio mental? Porque há dois tipos de doença. Há uma doença pela qual nós temos que passar, que foi exatamente o nosso passado criminoso, permite que o nosso perispírito, num determinado momento de uma próxima existência, possa vir resgatar os nossos delitos. E existem as doenças provenientes do nosso desequilíbrio mental. Desequilibramos a nossa mente, desequilibramos o nosso corpo e, consequentemente, temos as doenças. Eis que Emmanuel vem nos trazer um pouquinho sobre a fé. Quando nós tivermos a ideia da fé e nós começarmos a nos agarrar nessa fé, que significa acreditar, dar crédito, com certeza nós vamos viver uma vida com menos doença e uma vida com mais tranquilidade. E é interessante que Chico Xavier, ao longo dos seus 92 anos que passou aqui entre nós, em especial 75 anos de trabalho intenso e ininterrupto com a mediunidade, nós notamos que, em especial Emmanuel, o espírito que estava ligado diretamente a ele, que estava tutelando toda a direção da mediunidade do nosso querido Chico, nós observamos que Emmanuel pauta e pautou todo o trabalho de Chico Xavier, e Chico Xavier também fazia assim, em torno da vida de Jesus. Quando Chico falava dos ensinamentos de Jesus, nós vemos da proximidade de Chico Xavier com Jesus. Falava de um amigo, recordava momentos que passou com este amigo, a qual o inspirou a desenvolver a obra que ele desenvolveu. E na atualidade, nós no meio espírita estamos falando de temas altamente importantes, como as revelações que André Luiz traz no campo da ciência e que a ciência humana vem descobrindo através de seus experimentos, através de suas pesquisas. Nós notamos as crônicas, as histórias de Humberto de Campos. Nós notamos na atualidade muitos livros falando a respeito da psicologia humana, o comportamento que nós devemos ter em sociedade, o auto-amor, o auto-perdão, mas nós notamos também que está faltando um pouquinho falar um pouquinho mais de Jesus. Todos estes temas são muito importantes, mas nós vemos hoje uma carência da compreensão da palavra de Jesus que enaltecia dentro de nós o amor, a paz, a fé. E quando nós nos deparamos com uma mensagem comentada com tanto amor por Emmanuel, tanto estímulo sentimos em procurarmos no nosso dia a dia o desenvolvimento desta fé que tanto sonhamos e tanto procuramos, mas que ainda temos dificuldades de encontrá-la. É verdade, 75 anos de mandato mediúnico. Eu me lembro que em 1985, quando nós estivemos pela primeira vez em Uberaba, ainda um jovem em desequilíbrio pela questão da mediunidade, tomava remédios de médicos psiquiatras, já com 15 anos de idade. E quando eu me aproximei do Chico, eu me lembro que o Chico diz: meu irmão, você precisa ler bastante, porque você vai precisar da leitura. Eu perguntei: por que, Chico? Porque você tem a mediunidade falante.
e você vai ter que estudar, porque você vai precisar dessa mediunidade, desse estudo para poder falar do Evangelho. E dessa conversa, que foi uma conversa longa, eu me lembro que no final o Chico arrematou dizendo: meu irmão, nunca se esqueça de que o que mais nós precisamos hoje na atualidade é falarmos de Jesus. Porque tenho visto no movimento espírita falar de tudo, menos de Jesus. E enquanto nós não conhecermos Jesus na profundidade, nós não vamos avançar nem no campo científico, muito menos no campo filosófico. Eu achei aquele ensinamento extraordinário para que nós possamos entender um pouquinho que precisamos ainda ter Jesus no coração para alçarmos voos maiores. Tudo que Chico Xavier dizia, nós tínhamos que prestar muito atenção, porque vinham verdadeiras revelações, grandes ensinamentos. Hoje nós vemos, por melhor que seja um orador, nós ouvimos 1 hora, 2 horas, 3 horas, e já nos apetece fazermos outra coisa. As pessoas iam de sexta-feira de manhã, chegavam sexta-feira de manhã, na hora do almoço, com Chico Xavier, e iam embora com muita tristeza no domingo, porque se pudessem, ficava com Chico Xavier a semana toda, o mês todo, porque ele vibrava amor, ele vibrava paz, vibrava fé. Então, na atualidade, nós vemos que falta a vibração. Então, falta na atualidade nós colocarmos mais amor em nossas ações e não ficarmos cultuando Cristo apenas e tão somente superficialmente. Isso é verdade, nós íamos ter com Chico Xavier, nós passávamos noites, muitas vezes, noites inteiras, vendo o trabalho de Chico Xavier com aquele amor, com aquela alegria, sempre com aquele sorriso. Hoje as pessoas vão numa casa espírita, por exemplo, já não vendo a hora de retornar para a sua casa. Se o orador fala um pouco a mais, já há reclamações. Se demora um pouco as atividades, já há reclamações. Isso nós precisamos repensar, alguma coisa não está bem. Se eu estou com toda essa pressa para voltar para minha casa, é porque eu não estou me sentindo bem na minha casa de oração. Porque a minha casa de oração tem que ser aquela em que eu me sinta bem. Eu me sinta bem em ouvir os comentários no sentido de que eu possa repensar sobre as minhas atitudes, sobre o meu modo de agir, sobre o meu modo de viver. Então eu preciso repensar se eu estou no caminho certo, se a casa espírita está me satisfazendo. Então isso que o André disse é realmente de suma importância. Nós íamos ansiosos para Uberaba, principalmente nós que já pegamos o Chico numa época já adoentado. Mas ao mesmo tempo nós não sabíamos se ia ter contato com o Chico. Às vezes nós tínhamos, às vezes o Chico estava internado, às vezes ele estava adoentado. Mas quando nós tínhamos aquela oportunidade de estar com Chico Xavier, era uma alegria, era um bálsamo, era algo que revigorava o nosso coração. A gente não tinha vontade de sair. E realmente no domingo, na hora de voltar, era sempre uma grande tristeza. Falar de Chico Xavier é falar de amor, é falar de paz, é falar do Cristo em miniatura. Falar de Chico Xavier com o seu apostolado, falar de Chico Xavier com o seu trabalho, com o seu sorriso. Às vezes só aquele sorriso do Chico já era o bálsamo, a qual muitos que iam até ele sobrecarregados, cansados, aflitos. Então que nós possamos, já que não temos condição de sermos ainda um Chico Xavier ou um outro espírito de nossa veneração, que nós possamos unir a nossa força e procurarmos juntos fazer em proporções menores, conforme o que podemos, o que damos conta, sermos um Chico Xavier pequenininho, porque Chico Xavier não nasceu grande,
Chico Xavier também teve as suas lutas num passado distante e foi burilando a sua alma, foi crescendo, desenvolvendo a sua potencialidade para que ele pudesse chegar hoje e desenvolver o trabalho que ele desenvolveu. Então, que nós possamos nos inspirar nele, que nós possamos nos inspirar em Jesus, que nós possamos nos inspirar em homens e mulheres que passaram em nossos meios e nos legou a lei de amor, não falando, mas vivenciando. O Chico é a ponte. O Chico é o ser que nos faz entender Jesus. O Chico é aquele que tem uma fé esplendorosa. É aquele que suportou todas as lutas, todas as dificuldades, sem fazer uma reclamação. Lógico que o Chico é um espírito missionário, mas o Chico foi um grande exemplo. André, quais são os meios de comunicação? E convido o nosso telespectador para o culto do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar se realiza todos os domingos, às 18 horas, através da nossa fanpage. Então você curte facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número, e na nossa linha do tempo você poderá participar do Evangelho conosco, às 18 horas. E você pode entrar em contato através da fanpage nossa e procurar pelo Sérgio Vilar, facebook.com/sergio.vilar.37, como você está vendo em sua telinha. Queridos amigos, nós vamos encerrar o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Semana que vem temos mais um programa inédito. Uma boa semana, que Jesus possa nos abençoar e um beijo no coração de todos. Uma boa semana e esperamos vocês semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.